ano passado ele só conquistou a medalha na barra, foi o único aparelho em que ele levou ali a medalha de prata. A gente vê relação na ordem de apresentação. Toby, um britânico, Karnienko também, seu compatriota. Seribic, o melhor das eliminatórias, já vai ser o terceiro, hein? Kartsev, Samiloglu, Rostov, Príncipe, italiano com esse nome é ótimo, né? Príncipe e Georgiou, o cipriota. A gente vai começar com o Toby. Barra fixa, portanto, algumas informações a respeito dele. Tem 18 anos de idade. Tão jovem assim, no ano passado não participou do Mundial. Ele participou dos Jogos Olímpicos da Juventude, sendo o 5º melhor no individual geral. E o 10º nesse aparelho. O brasileiro Diogo Soares, nesse evento em que o atleta terminou na 5ª colocação. O Diogo superou o ginasta que se apresenta nessa final. O brasileiro terminou na 3ª colocação, medalha inédita para o Brasil também, os Jogos Olímpicos em 2018. Seribic acaba de ser apresentado. Falava ele anteontem, né? Depois das eliminatórias, que optou por uma série mais simples, um grau de dificuldade relativamente baixo. Agora, mesmo não treinando tanto assim nessa próxima série, a série que ele vai apresentar já, jogou para cima naturalmente o grau de dificuldade. E ainda assim foi o melhor das eliminatórias, né? Turquia também com muitos representantes. De novo, são 110 atletas de 29 países. O coraçãozinho tava para baixo. Coração para baixo significa que não gostou, é isso? Não amou? Hashtag ginástica no Sport TV. Estou aqui com o ex-ginasta, árbitro internacional, Henrique Mota. O príncipe, né? O príncipe italiano. Outro país que vem crescendo bastante, retornando aí a seu cenário de destaque. A Itália foi campeã olímpica em 2004 nesse aparelho. Igor Cassina, um grande nome, muito famoso entre os atletas. Ele inovou a ginástica na barra fixa. Ele era um atleta muito alto, que fazia exercícios com grau de dificuldade altíssimo também, conectados. Ele era um grande nome da Itália, que retorna agora aos poucos ao cenário internacional. A Itália não conquistava medalhas em importantes eventos desde a participação do Igor Cassina. Agora no Campeonato Mundial, no último ano, levaram bronze nas argolas. Agora retornam às finais. Esse ano competiram já na Alemanha com uma equipe completa, em alguns eventos no início do ano. A Itália, aos poucos, aí retorna ao cenário da ginástica artística masculina. E puxando algumas informações, Henrique, me chamou a atenção também que em Doha, numa das grandes etapas dessa temporada, um cubano, Leru, foi o 3º melhor. A gente vai falando do Peru, do Chile também, né, de latino-americanos participando da competição, muito poucos, né? Começando, portanto, mais um aparelho, o 3º dos 5 aparelhos com as últimas finais do Gionziek, começando a barra fixa. Saída do primeiro finalista na barra fixa, Tobin, do Reino Unido, um dos garotos caçulas desse evento, com 18 anos de idade, técnico, está mais esfuziante, mais animado do que ele. Abriu bem a passagem na barra fixa. Ele é um atleta muito novo, como citamos, estava ainda na categoria juvenil até o último ano. A Grã-Bretanha também é outro país de destaque no momento na ginástica. Eles terminaram entre os 5 primeiros colocados nos últimos Jogos Olímpicos nas 2 modalidades, tanto na ginástica artística masculina como na feminina. Conquistaram muitas medalhas na ginástica artística masculina nas Olimpíadas do Rio. Fizeram sua melhor participação em todos os jogos. Ginasta Max Whitlock
Conquistou ouro na prova de solo, ouro no cavalo com alças, bronze no individual geral. Somente ele saiu com 3 medalhas da ginástica nos Jogos Olímpicos de 2016. E a renovação, né? Ele tem 18, Karneyenko, que vai se apresentar agora com 19. Sim, a Grã-Bretanha faz um grande trabalho de renovação, de investimento na ginástica. Eles consideram a ginástica hoje um esporte muito estratégico para o país, na conquista de medalhas. Eles levaram 6 medalhas somente na ginástica em 2016 nos Jogos do Rio. Então, perceberam que é um investimento que vale a pena. Estão chegando cada vez mais longe, com resultados mais expressivos. Eles já em Londres tinham conquistado medalha no feminino e no masculino. Agora, em 2016, conquistaram medalha no masculino e no feminino nas Olimpíadas. E vão para Tóquio em 2020 também como um dos grandes países. Tobin com 12,8, está liderando porque foi o primeiro naturalmente. Agora o seu compatriota foi 5º colocado no individual geral. Se o Tobin foi nas Olimpíadas da Juventude, o Karneyenko foi também 5º no individual geral do europeu categoria júnior. Seribic vai ser o próximo. Chances reais de mais um ouro, já houve um ontem, do Seligman para um croata nesse fim de semana em Osijek. Vem para a primeira largada e retomada. Mais uma largada. Que saída cravada consegue o jovem britânico de 19 anos de idade, Karneyenko. O atleta apresentou uma prova ainda com grau de dificuldade médio. O croata, o próximo, vai executar os mesmos exercícios, mas todos conectados, com grau de dificuldade maior, com mais giros. Ele ainda é muito jovem, o representante da Grã-Bretanha, mas uma prova bem executada. Aí a largada e retomada, ele solta o aparelho, toma novamente. Aí o momento em que ele faz o giro de costas com as mãos invertidas, agora giro num braço, e aí retoma os 2 braços à barra. Detalhe de toda a flexibilidade do aparelho. Ele usa muito bem a impulsão da barra fixa. Bota velocidade para fazer um giro de impulso e um duplo mortal com 2 piruetas. Pequeno salto na chegada. Uma ótima saída, um grau de dificuldade alto, a boa altura, boa execução. Está aqui com a gente também o Giuliano Mendes Lourenço na hashtag ginástica no Sport TV. 13,2, segunda se apresentaram 12,8, um 13,2. Os britânicos, por enquanto, vêm dominando por enquanto, porque vem aí o 4º colocado no último Mundial, atual campeão aí, Seribic. São as emoções da Copa do Mundo de Ginástica Artística, finais por aparelhos, segundo e último dia em Osijek. Tem pressão nos ombros do representante da Croácia. Com um grau de dificuldade 5,4 nas eliminatórias. Agora vai caprichar, a dificuldade é maior. Opa! Que pena, que isso, Henrique? Uma pena. Ele, logo no início da prova, ele apresentou um exercício com as mãos invertidas para aumentar o grau de dificuldade da prova. Caiu logo na primeira passagem. Acredito que o público não esperava, ele não esperava isso.
Menos um pontinho, né? É menos um pontão agora, porque ele tá... Ele fez 13,9. Quer dizer, ainda assim, de repente ele pode beliscar um 13. Mas é difícil ficar... Mas aí se beliscar o 13 ele tá fora, né? O título fica para trás. E ele... Em comparação aos britânicos, então, que diferença absurda. Era a melhor prova. Quarto colocado no Mundial, isso é muita coisa. Campeão mundial em 2017. E é atual quarto colocado do mundo, é um dos grandes nomes da barra fixa. Já vem para fechar a prova agora, para saída. 2 mortais, uma pirueta, um pequeno passe. Ele era o grande nome do evento, a medalha certa da Croácia. Ele teve o ritmo comprometido nos últimos meses por causa de uma contusão no cotovelo. Não sei se a gente pode atribuir a isso, né? Mas de qualquer maneira. Decepção, né? Que pena. Eu tive a impressão de que foi um erro simples. Ele não foi um dos elementos mais difíceis da prova dele. A mão escapou da barra, realmente. E nesse momento a sequência de largadas e retomadas era muito mais complexa. Talvez aí pudesse ser um momento que ele tivesse uma falha pela preparação e faz 1, 2, 3 largadas conectadas, ainda pega com a mão cruzada. Um grau de dificuldade muito alto ali. Olha a altura que ele atinge. Solta a mão e aí ele confunde ele na hora de pegar. Acho que ele esbarrou uma mão na outra, alguma coisa nesse sentido. Porque não era o exercício mais difícil da série, não era a parte mais complicada. Uma pena, realmente. Um dos principais ginastas do mundo, especialmente nesse aparelho, a barra fixa. Mais uma vez a participação, a performance do croata Srbić. Essa era a parte nova da prova, que ele conectou essas 3 largadas e retomadas em sequência. A parte nova ele acertou, mas ele acabou falhando num exercício um pouco mais simples no início da prova, mas ele deu continuidade ao exercício, subiu, fez as largadas, retomadas, fez uma boa saída. Ele vai receber uma boa nota, mesmo com aquela queda, vem uma boa nota aí. Mas ele podia ter o ouro garantido se ele tivesse apresentado uma série sem aquela queda logo no início. Perto de 13, será? Uma série mais simples, 13,9 na classificatória. Jackson Guimarães curtindo direto de Fortaleza. Uma nota do Srbić. Daqui a pouco a gente vai ter Kartsev, Samiloglu, Rostov, Príncipe e Georgiou 2,9. É a segunda colocação. Ainda com alguma chance de pódio, mas faltam 5, né? Agora a vez do Kartsev, que ontem nas paralelas terminou na 3ª colocação. Na frente até do Georgiou, que vai se apresentar ainda hoje. Essa Copa do Mundo, esse tipo de etapa Challenger, continua no próximo fim de semana na China, com cobertura nossa segunda e terça-feiras da outra semana em horários alternativos. Na vez do Kartsev, 13,3, vem de um bom resultado nas classificatórias. Apresentação correta, simples.
Sem invenção, Henrique? Apresentação bem realizada, um ginasta jovem ainda, iniciando a carreira adulta. Exercícios com grau de dificuldade médio, mas uma execução muito boa. Isso é muito característico do time russo. Ele faz aí a primeira largada em retomada, uma passagem por cima do aparelho. Aí ele faz mais uma largada, um Kachev esticado por cima da barra também. A mesma largada com as pernas afastadas e retomando com as mãos cruzadas. Momento em que o atleta faz o exercício próximo à barra, agora a tomada cubital, as mãos invertidas. Tem mais exercícios próximos ao aparelho. Uma técnica muito apurada, ele não dobra a perna, ele não separa, ele não dobra os braços. É um ginasta muito completo. Já conquistou outras finais nessa etapa da Copa do Mundo. Olha a precisão que ele solta e retoma o aparelho, usando toda a flexibilidade da barra. Aí a mesma preparação, só que nesse momento não para a largada, mas sim para a saída do aparelho. 2 mortais, uma pirueta, chegada cravada. A reação da comissão técnica, olha, com o Serebic fora, né, do páreo, da briga por medalha, porque acabou caindo. Está momentaneamente na segunda colocação. Temos um novo líder da Rússia, Kartsev, agora com 13,6. Já tem um bronze, hein? Agora veremos o Samiloglu, porque também com uma equipe muito grande, se apresentando. São 29 países representados em Osijek. Olha a altura, o alcance na saída do representante da Turquia, Samiloglu. Entrou ali no limite nessa fase final, na 8ª colocação, com 13 pontos. Uma prova com grau de dificuldade alto também, ele já arrisca mais exercícios, faz largadas e retomadas por cima do aparelho, com mortais, com giros, que a gente chama de Kovacs. Teve uma retomada ali do atleta que foi com apenas um dos braços, ele escapou ali uma das mãos. Olha, nesse momento ele retoma um braço, um escapa, ele gira e dá continuidade à prova. Aí ele faz o mesmo exercício agora na posição grupada. Esse sim ele retoma bem, com as 2 mãos no aparelho. É muita velocidade, o atleta não pode parar de girar em tempo nenhum. Aí são giros com a mão invertida. A prova de barra fixa, todo tempo o atleta fica fazendo esses giros em torno do próprio corpo. Mudando a pegada, né, da mão, né? Isso é incrível, né? Sim, olha esse momento impressionante. Escapou um braço, ele segurou numa mão só. Passou para o outro lado. Vai ser ali penalizado por uma falha, né, na retomada do aparelho. Ele não ganha mais pontos por retomar com um braço só. Pelo contrário, ele perde, porque não era isso que ele estava tentando fazer. Mas ele não caiu do aparelho, ele deu seguimento à prova, ele vai ter um erro de execução, mas um erro menor do que como se fosse uma queda. A saída da altura dele, ele é bem alto, né? Representante da Turquia, 1-2, Samiloglu. Faltam Rostov, Príncipe e Gorgiu, por enquanto, 13,6. É o resultado que deixa o Kartsev na liderança.
Samiloglu, pelo jeito, parece satisfeito. A exigência do aparelho fisicamente. Não está mostrando uma cicatriz, não é o Muque, não. Ou de repente a cicatriz é o pretexto ali, né? Para brincar de Popeye, é isso? Samiloglu da Turquia. Ainda hoje solo no feminino, aparelhos, né? O masculino e no feminino. Ontem o solo foi masculino, hoje feminino. E depois o salto que ontem foi para as mulheres, hoje fecha com a participação masculina. Samiloglu e o resultado? Pode com 13.6, 13.2. Ele com 13.3 é o novo vice-líder. Samiloglu com 13.3 é o novo vice-líder. Com Kartsev, Samiloglu, os dois melhores. Karneenko na terceira colocação. São os três melhores. Siribic acabou de sair do pódio, né? O que significou esse resultado, essa divulgação do 13.3 do Samiloglu, que o Siribic, provisoriamente na terceira colocação, agora está definitivamente fora do pódio, na grande decepção desse fim de semana até aqui. Olha, esse daí vem com um resultado legal de eliminatórias e principalmente confiante, porque há pouquinho foi vice-campeão nas argolas, o russo Rostov. E amanhã ele está vivendo bem no fuso horário, início de tarde. Amanhã aqui, horário de Brasília. Já tem uma prata. Vai conseguir mais uma medalha? Será, Henrique? Uma boa série, o suficiente aí para tentar, sim, mais uma medalha. O russo, um grau de dificuldade alto. Ele tem pequenas falhas de execução durante a sua apresentação, mas uma série já com exercícios, com retomadas com os braços cruzados, com largadas por cima do aparelho, aí ó, um duplo mortal com uma pirueta, já uma largada com mais dificuldade. Aí a largada também com os braços cruzados na retomada, os exercícios próximos à barra. Esse foi um momento em que ele perdeu um pouco ali a velocidade da realização. Ele afasta um pouco as pernas para retomar o aparelho. Pequenos erros de execução aí. Mas ele rapidamente dá continuidade à série. Foi uma boa passagem do russo. Olha, um duplo mortal, uma pirueta, os braços bem estendidos na retomada, como pede o código. Aí os braços cruzados na retomada da barra também. Ele ajeita a mão depois, dá seguimento à série. Com muita velocidade, muita altura. Outra característica da ginástica russa. Duplo mortal, uma pirueta, saída cravada, sem passo. Boa passagem. Kartsev com 13.6. Ele fez 13.7 nas eliminatórias. Está no meio, é o novo líder. Temos um novo líder. A gente vai confirmar o resultado. Dobradinha da Rússia até aqui. Então ele repete o 13.7 das eliminatórias. Ficou atrás do Siribic, que caiu, está fora do pódio. Então ele, Rostov, 13.7. Ele, o Kartsev, com 13.6, os dois melhores. O Samiloglu agora está em terceiro. Príncipe italiano. O resultado dele, ó, tá bem pertinho desse bolo, hein? Essa disputa vai ficar legal.
embalo para praticamente cravar a saída. Príncipe, um dos principais candidatos a pódio, o representante da Itália. Olha como é que ele sai, ó. Satisfeito com a participação, o italiano tá mais um finalista da barra fixa, também com uma nota próxima aí, o necessário para medalha, que seria na casa dos 13.600 nesse momento. Aí logo no início ele tem bastante dificuldade na sua prova, faz outro tipo de largadas e retomadas. Interessante a gente assistir como a banca de arbitragem vai avaliar essas diferenças de séries. Esse é um atleta que executa uma prova com largadas e retomadas incomuns, mas com uma boa precisão, um bom grau de dificuldade. Olha aí, a passagem com uma pirueta e meia sobre a barra. Um elemento que nós não costumamos ver muito. Aí mais uma passagem superior à barra fixa. A saída em duplo mortal com uma pirueta. Ele também tem uma leve carpa aí no corpo. Um passo para trás. Olha, a meu ver, não é o suficiente para... É o último, né? Faltando só um, né? Pior resultado com 12.8, inclusive na comparação com o Serebic, que acabou caindo, perdendo um ponto. Então pode estar mantido, só falta um, representante do Chipre, Georgiou. Por enquanto os russos dominando com Rostov e Kartsev. Mais um ginasta com um grau de dificuldade alto até aqui, uma boa velocidade. Aí as mãos invertidas nos giros. Ginasta que já participou de outras finais. Bolas paralelas. E agora a participação mais limpinha. Olha como é que ele reage. Deve estar aliviado além de tudo, né? Ele é muito jovem, fez 3 aparelhos, não conseguiu uma boa participação nos 2 primeiros. Agora no último, na barra fixa, ele tem uma boa apresentação. E a barra é um aparelho de muita adrenalina. Quando você acaba, você fica satisfeito de sair da barra. Ela fica a uma altura relevante, né, do chão, né? Você faz largadas e retomadas. Então tem que estar atento a todo tempo. Na barra fixa é um aparelho tenso que você pode se machucar se você cair de lá de cima. Então o momento que acaba também é um alívio de apresentação. Você conseguiu cumprir ali a sua passagem com alto grau de dificuldade, com largadas e retomadas como essa, que exigem muita concentração do atleta. Uma ótima passagem para esse jovem ginasta. Uma série muito limpa, bem executada. Com as mãos invertidas, o giro cubital. Pergunta aqui Henrique do Juliano, querendo saber se o técnico pode ficar dando dicas. Os técnicos normalmente ficam ali do lado. O técnico pode ficar próximo ao atleta na barra fixa, mas ele não pode fazer contato com o atleta. Ele não pode dar dicas, ele não pode falar durante a execução do exercício, ele não pode ter contato aí com o atleta. Tanto não pode falar e também não pode ter contato físico. Se ele toca o atleta também precisa ser despontuado por isso. Sem a necessidade de tocar o atleta por algum motivo de segurança, ele pode fazer isso, mas a banca de arbitragem tira pontos se o treinador tem contato ou fala com o atleta antes de finalizar a prova. Olha, a reação mais efusiva, né? Mais aberta, assim, leve. Muito legal, cansado ainda, mas muito aliviado. É o terceiro colocado e temos assim o pódio. Fechando o pódio, ele belisca esse pódio no finzinho. Georgiou.
portanto, representante do Chipre, vai abrir já a cerimônia de premiação. E com essa vitória, com essa dobradinha da Rússia, a gente tem finalmente o primeiro país com 2 medalhas de ouro, né? A Rússia ontem da Gafanova nas assimétricas e agora do Rostov, do Kartsev, nessa ordem, fazendo a dobradinha da barra fixa. Daqui a pouquinho a gente vai ter o solo, a última final feminina, a penúltima no geral. Rostov, Kartsev, Georgiou, 13.7, 6.4 com 0.1. Ele tirou o turco do pódio. Depois Karneenko, Sribic, a decepção. Quer dizer, ia fazer uma performance ali